Fala pessoal, tudo bem? Nós vamos falar agora sobre o nosso capítulo 20. A gente vai estudar a América Latina e as desigualdades no espaço urbano, como você pode observar aqui numa imagem do Rio de Janeiro, onde aqui no bairro de São Conrado você tem prédios de alto nível e atrás uma favela gigante, tá? Quando essa aula acabar, eu quero que você possa compreender as características do espaço urbano da América Latina, conhecer as causas das desigualdades nesse espaço urbano e identificar as principais consequências da desigualdade no espaço urbano da América Latina. Essa imagem aqui do Rio de Janeiro, mas isso é muito comum em todo o continente, tá? Gente, primeiro, as características do espaço urbano latino-americano. Gente, as características fundamentais do espaço urbano da América Latina é a questão da desigualdade social, tá? Nós temos bairros estruturados, como nós vimos ali, onde nós temos condomínios, tá? E bairros onde nós temos a favelização. A principal característica da favelização, as pessoas elas relacionam muito a questão da violência, mas não é isso. É a falta de infraestrutura básica, como a segurança, o que ocasiona a violência, obviamente, mas o acesso também à saúde e à educação é limitado, a rede elétrica também, a saneamento básico e coleta de lixo, tá? Então, na América Latina, infelizmente, nas grandes cidades, é muito comum você observar essa grande desigualdade social, tá? Agora, de onde vem a origem das desigualdades no espaço urbano da América Latina? Olha, essa desigualdade ela está relacionada principalmente ao período da colonização, onde nós tínhamos uma elite que escravocrata, né, que morava em determinados locais, e os escravos que eram como se fossem animais de estimação e ficavam soltos. Quando houve a abolição da escravidão aqui no Brasil, o escravo não foi bem recebido socialmente pela população. E por conta disso, formaram-se guetos, formaram-se favelas. Além disso, quando houve o processo de industrialização aqui na América Latina, ele ocorreu de maneira rápida. E rapidamente também ocorreu o quê? O processo de urbanização. E isso foi está relacionado a uma urbanização sem planejamento. E é um êxodo rural intenso, ou seja, muitas pessoas saíram do campo na mesma hora, no mesmo momento. E isso fez com que, com a falta de políticas públicas de planejamento urbano, ocorresse o surgimento das favelas e dos cortiços, que são áreas, infelizmente, onde o poder público ele atua de uma maneira menos intensa, tá? Promovendo a desigualdade espacial nas cidades. E quais são as consequências da desigualdade no espaço urbano na América Latina? Nós vamos ver que existem problemas estruturais, sociais e ambientais. Os problemas estruturais, gente, eles estão relacionados à inexistência, à insuficiência ou à falta de manutenção e infraestrutura. Por exemplo, você observa aqui nessa imagem que há uma ocupação irregular. Por que nós afirmamos que há uma ocupação irregular aqui? Porque nós vemos que a população está em áreas de risco, ou seja, em regiões onde não deveria haver a ocupação de pessoas devido, por exemplo, à inclinação do morro, o que pode ocasionar o quê? Desmoronamentos, tá? Problemas ambientais são comuns, principalmente nas regiões na região sudeste do Brasil, tá? Isso pode, no período de verão, onde chove muito aqui, levar à perda de vidas. Isso aqui é uma ocupação irregular, como falei para vocês aqui, é um crescimento que ocorre devido à desigualdade social, mas também é muito comum que, além de áreas assim com declive acentuado, a ocupação irregular ocorra próximo aos córregos, ou seja, a rios dentro das cidades, o que ocasiona enchentes que muitas das vezes faz com que o pouco que as pessoas tenham seja levado, tá? Os problemas sociais eles estão relacionados à falta de políticas públicas e também aos problemas estruturais. O que seriam os problemas sociais? O desemprego, porque a cidade não dá conta de abarcar todo mundo que foi para ela, tá? E além do desemprego, nós temos a informalização do trabalho, ou seja, as pessoas trabalhando de maneira informal,
tá? Sem carteira de trabalho assinada, por exemplo, ok? E aí, a gente vê que esses problemas sociais relacionados à falta de políticas públicas faz com que ocorra, por exemplo, o aumento de doenças em determinados locais, o aumento, consequentemente, da mortalidade e a redução da expectativa de vida, tá? Então, tipo assim, são problemas típicos de países subdesenvolvidos. Aqui, ó, você vê, por exemplo, que nós temos comerciantes atuando no setor informal. O que é no setor informal? São comerciantes onde não tem os direitos trabalhistas garantidos, tá? Não tem férias, não tem 13º, não tem um contrato de trabalho. Os problemas ambientais, gente, que são característicos de países subdesenvolvidos, como aqui na América Latina, nós temos principalmente, olha, que coisa mais triste, a poluição dos rios, como no Tietê. Isso aqui é água, gente. Isso aqui está parecendo que é petróleo. Nós temos também erosão de encostas, como nós vimos, por conta da ocupação irregular. Nós temos as enchentes por conta do lixo que é jogado, né, principalmente nos bueiros, e eles são entupidos, e por conta disso, o que vai ocorrer? Ocorre o transbordamento dos rios. Então você tem a poluição de maneira geral, a poluição atmosférica, porque não há um planejamento urbano na questão até mesmo das indústrias. Então, na América Latina, os problemas urbanos eles são divididos em problemas sociais, problemas estruturais e problemas ambientais, tá? Esses problemas praticamente é impossível de ocorrer em países desenvolvidos, como os europeus e os da América do Norte, tá? Como Estados Unidos, Canadá e, no caso, na Oceania, na Austrália e no Japão, lá na Ásia. Você não vai ver isso lá, tá? Então isso é característico do processo de urbanização aqui no Brasil e na América Latina como um todo, onde houve uma urbanização rápida, intensa, um êxodo rural gigante e a cidade não foi preparada, planejada para receber isso tudo de pessoas aqui, tá? Um grande abraço para vocês e até a próxima.